A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Nós estamos em mais uma escola bíblica dominical, na lição 6, que tem como título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar diante do Senhor Deus para aprender e crescer cada vez mais na sua carreira cristã. Eu quero convidar a você nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos dar continuidade a essa escola bíblica dominical através da oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, e bom, meu Deus, é estar na sua presença nesse momento. Estamos em mais uma escola bíblica dominical. E o que nós pedimos, meu Deus, nessa manhã de domingo é que o Senhor venha abrir, Deus, os nossos olhos, dar-nos, Deus, entendimento. Que o Senhor, Deus, tire os nossos conceitos. Que o Senhor, Deus amado, tire, Deus amado, aquilo que é sabedoria humana e coloca, Deus amado, em nós, meu Deus, os conceitos do Senhor, a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor ministre em cada coração nesse momento, meu Deus. Que o Senhor, Deus amado, visite, Deus, cada servo e serva do Senhor e fale poderosamente conosco nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, antes de entrar aqui na nossa lição, eu gostaria de dizer algo que está no meu coração e dizer o quanto você é privilegiado e privilegiada por Deus em poder ter uma estrutura no início praticamente, né, o jovem, né, está no início da vida ainda, dando passos significativos, e nesses passos significativos, quão gracioso é a estrutura que nós temos hoje aqui na nossa igreja, né? Não só através das lições da escola bíblica dominical. Irmãos, eu, antes de vir ministrar a lição, estava pensando, né, na minha época de juventude, comparando com a estrutura, né, não só física, né, mas eu falo assim, a espiritual, o corpo de pastores, né, o conjunto, o tudo. Irmãos, você pode ter certeza de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês são muito abençoados, vocês são privilegiados por Deus, né? Deus colocou algo na mão de vocês, no momento mais importante da vida, né, do homem, da mulher, né, um momento que vocês estão para tomar muitas decisões ainda na vida de vocês. Já tomaram decisões importantes, mas vão tomar ainda muitas decisões importantes. Queridos, que bênção Deus colocou na vida de vocês. Na minha época de jovem, de juventude, como que eu gostaria de ter tido os estudos que os irmãos têm tido. Não só da escola bíblica dominical, mas os estudos de quarta-feira, as pregações tão inspiradas por Deus que os irmãos têm tido aqui na nossa igreja. Irmãos, isso é bênção de Deus, né? Pode ter certeza de uma coisa, eu falo assim pela minha experiência, eu comparando a estrutura que eu tinha com a estrutura com os irmãos têm hoje, Deus está dando condições a cada um de vocês de ser abençoado em todas as áreas da vida de vocês. E nós estamos indo para a lição 6. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, porque Deus ele não colocou esse ensinamento dessa revista, que tem como título aqui na nossa capa, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E nós estamos aprendendo sobre a igreja de Corinto. Deus não colocou essa lição aqui só para a gente saber tudo sobre o livro de Coríntios, de 1 Coríntios,
que tem 16 capítulos, saber como que era aquela igreja, né? Questões daquela época. Deus não quer só isso, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês aqui. Que lições vocês têm tirado até aqui e aplicado à vida de vocês? Espero que vocês tenham crescido, usado essas lições para crescer, para se fortalecer, para serem ainda mais cheios do Espírito Santo de Deus. E nós hoje vamos para mais uma lição, e aproveite muito toda essa estrutura que Deus tem colocado à disposição de vocês. Meus amados irmãos, a lição 6 tem como título a imaturidade espiritual dos coríntios. O texto do dia diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A síntese diz o seguinte: a maturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. O objetivo que nós temos nessa lição, temos alguns objetivos, e um dos objetivos é mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã, refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé. E o terceiro é compreender o perigo da estagnação na fé. O texto bíblico que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 5, eu me lembro que na lição 2 nós tivemos esse mesmo texto bíblico, mas o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 6, e diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? A introdução diz o seguinte: a igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, logo, a igreja, ela não foi constituída simplesmente para ser um ponto de encontro, mas a igreja do Senhor, ela tem uma missão aqui na terra, e é o que o autor coloca aqui na introdução. No entanto, algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, como nós já aprendemos, mas era uma igreja que estava perdida, era uma igreja que estava dividida. A Bíblia mesmo fala que um reino dividido, ele não tem como prosperar, ele não tem como avançar. Nem mesmo Satanás, Jesus disse, que nem mesmo Satanás se divide. Você pode ver que o reino do inferno, que os demônios, eles se unem em um único propósito, que é destruir. A Bíblia fala, lá em João 10, versículo 10, que o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Então, nem o reino do inferno anda em dissensões, eles andam em um único propósito, que é fazer o mal, que é se opor ao reino de Deus, que é fazer com que o homem peque contra Deus, e com o objetivo de lançar esses no inferno. Então, queridos, logo nos chama aqui a atenção que a igreja de Corinto, ela precisava de crescer em Deus, ela precisava de amadurecer,
ela havia alcançado virtude, poder, dons espirituais, mas ela não alcançou algo primordial, que era o crescimento, maturidade, e ela estava perdida, estava impedida para cumprir, para dar continuidade ao chamado do Senhor, a grande comissão, que é de irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho, ensinando a respeito do reino de Deus, anunciando que Jesus Cristo vai voltar, anunciando que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A igreja de Corinto, ela tinha perdido essa visão, esse propósito. Nessa lição, veremos porque os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura. Nós vamos ver quais eram aquilo que classificava-os como imaturos. E nós vamos ter a oportunidade de fazer uma medição e nos observarmos, olhar para dentro de nós, fazer uma introspecção e vermos se há em nós também as mesmas características que haviam nesses irmãos. Então hoje nós teremos uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de libertação, de transformação, de santificação e de avanço também. Nós vamos estar, a oportunidade de tirar aquilo que nos trava possivelmente, se comparando à igreja de Corinto e tendo em nós essas características, aquilo que qualificava a igreja como imatura. Então, se há essas travas em nós, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Deus fará uma obra também nas nossas vidas também, trazendo também esse momento de libertação das nossas vidas. A igreja de Corinto era uma igreja que precisava de ser liberta. Observamos que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Então, queridos, a imaturidade que havia naquela igreja era um dos impedimentos da comunhão da igreja de Corinto com Deus e também com os irmãos. Muitas vezes nós oramos muito, nós buscamos muito, nós jejuamos muito, mas a Bíblia fala: orai e vigiai, é no mesmo patamar. Na mesma medida que eu oro, na mesma medida que eu jejuo, na mesma medida eu preciso ter vigilância. E é aí que muitas vezes nós estamos perdendo. Às vezes nós passamos muito tempo de joelho, muito tempo buscando ao Senhor, mas somos poucos vigilantes, não vigiamos nada. E esta igreja, ela não conseguia ter essa vigilância, e isso estava prejudicando, e muitas vezes nós perguntamos: por que que eu não tenho comunhão com Deus? Por que eu não cresço para com Deus? Por que eu não amadureço para com Deus? Por que eu não ouço a voz de Deus? Por que eu não entendo nada que eu leio na Bíblia? Por que eu não tenho intimidade, profundidade com Deus? Porque eu não alcancei a plenitude do conhecimento de Deus, porque da imaturidade. Era isso que impedia a comunhão da igreja de Corinto com Deus e também com os irmãos. O primeiro ponto diz o seguinte: os coríntios eram imaturos na vida cristã. Que coisa triste, irmãos. O primeiro subponto do ponto 1 diz o seguinte: os cristãos em Corinto ainda eram carnais. É possível eu ter aceitado a Jesus Cristo, é possível eu ter me batizado nas águas, agora eu faço parte do hall de membros da igreja onde eu me reúno e tomo a Santa Ceia, leio a Bíblia todos os dias, tenho uma vida de oração, e é possível sermos pessoas carnais? Sim, é possível, e a igreja de Corinto é um exemplo disso. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão. Eles saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Então, quem eram esses crentes de Corinto? Eram pessoas daquela cidade
que saíram da religião, de suas religiões, deixaram a fé que outrora eles tinham no paganismo, né, que é o paganismo são aqueles, o tipo de religião que é contrário aos princípios da fé que nós temos em Deus. São pessoas que adoram outros deuses, que têm outras crenças, que têm outros costumes, que não são os costumes que nós temos bíblicos em Cristo, em Deus. E eram também pessoas que vieram também do judaísmo também, que não deixa de ser também uma religião, né? E quem eram esses? Né? Eram pessoas que vinham da linhagem de Abraão, quando Deus fez ali o chamado a Abraão, em Gênesis capítulo 12, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra ainda onde eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus fez promessas a Abraão ali, e ali Deus formou a nação de Israel, e daí também surge mais para frente, através dos seus descendentes, o judaísmo, que também era uma forma também de adoração, era uma religião. Então eles tinham seus costumes, eles tinham suas leis, eles tinham seu formato de adoração, eles tinham a sua visão e os seus conceitos de quem era Deus e como que o culto deveria ser feito a Deus. Então essas pessoas que deixaram o paganismo, essas pessoas que deixaram o judaísmo e que passaram para o cristianismo, então elas até saíram dessas religiões, abandonaram seus templos, abandonaram suas cerimônias, abandonaram aqueles cultos que eles prestavam aos seus deuses, mas aquilo ainda não haviam saído deles. Eles vieram para dentro da igreja e trouxeram seus costumes, trouxeram seus hábitos, trouxeram suas formas de viver, a maneira de pensar, trouxeram seus conceitos, seus valores, as suas atitudes não mudaram. Então essas coisas ainda estavam impregnadas dentro deles. Eles agora estavam seguindo a Cristo, eles estavam indo à igreja, eles estavam indo ao culto, a Deus, a Cristo. Eles estavam no cristianismo, formaram uma igreja de cristãos em Corinto, mas dentro deles ainda as velhas atitudes permaneciam. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muitos dos desejos carnais ainda dominavam as suas vidas. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. O que havia dentro desses irmãos de Corinto fazia com que eles tivessem esse tipo de comportamento, que era uma fé exclusivista, fechada, egoísta, né? Eles eram um grupo fechado, eram pessoas egoístas, não tinham uma visão aberta de alcançar outras pessoas, de levar outras pessoas a Cristo, né? De dar continuidade à grande comissão, devido àquilo que havia dentro do coração deles, que fechava a visão deles, impediam deles ouvir a voz de Deus, impediam deles serem sedentos por Deus, de terem uma comunhão com Deus, e a consequência disso era que eram pessoas frias, pessoas fechadas, pessoas cheias de sentimentos egoístas. O apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual. O apóstolo Paulo aqui estava comparando eles, queridos, nessa carta enviada, para que eles mudassem de comportamento, estava exortando a eles, para que eles deixassem aquele comportamento infantil, no que diz respeito à vida espiritual, para que eles alcançassem a maturidade cristã. Como os coríntios daquela época, atualmente muitos se comportam da mesma maneira, sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus. São levados por qualquer vento de doutrina. Queridos, muitos hoje
são do mesmo jeito. O autor aqui está comparando, e um dos objetivos, irmãos, que nós precisamos de ter ao estudar uma lição, é ver aquilo que acontecia, qual que foi o objetivo. Nós precisamos de ler a Bíblia pensando, de estudar uma lição pensando. E uma das perguntas que nós precisamos de fazer ao ler o texto bíblico hoje, e uma das coisas que nós precisamos de ter em mente, uma pergunta que precisamos de fazer aqui nesse subponto: por que o autor deixou essas lições aqui para a gente? Por que Deus inspirou esse autor a colocar este tipo de assunto, esse conteúdo aqui para nós? Por que Deus deixou escrito na Bíblia tanto os acertos, como também os erros também desta igreja? É pensar por que Deus quis deixar isso escrito para nós. Irmãos, o objetivo de Deus deixar isso aqui escrito para nós nos nossos dias, tanto os erros como os acertos da igreja de Corinto, é trazer a igreja atual, quando Deus inspirou homens a escrever a Bíblia lá no passado, através do Deus vivo, o Espírito Santo, que inspirou esses homens. Quando Deus estava lá atrás escrevendo esse livro, Ele estava pensando em mim, Ele estava pensando em você, Ele estava pensando em nós, de deixar essas lições, esses ensinamentos para nós, mostrando os erros que esta igreja cometeu, para nós não cometermos esses mesmos erros. Isso é uma instrução de Deus. Às vezes nós falamos bem assim: eu fui na igreja e houve revelação e não foi para mim. Houve profecia, fulano falou em profecia e Deus não falou em profecia comigo. Deus fala em profecia com o irmão, Deus fala em profecia com a irmã, mas Deus não fala em profecia comigo. Queridos, a maior profecia que existe, embora nós não podemos ignorar os dons espirituais, mas a maior profecia que existe é a palavra de Deus, é a Bíblia, e Deus está falando conosco o tempo todo. Então, Deus fala para nós através da sua palavra, Deus fala para nós através das leituras bíblicas, Deus fala para nós através dessa lição, e o autor aqui faz uma colocação aqui. Esses irmãos, eles não tinham uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus. Então, eles eram levados por qualquer vento de doutrina. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Você tem maturidade, meu irmão, minha irmã? Você hoje tem uma maturidade sólida, bíblica, você alcançou uma plenitude de conhecimento, que você consegue discernir quem são os falsos e os verdadeiros cristãos, quem são os falsos e verdadeiros pastores, quem são os falsos e verdadeiros líderes, quais são os falsos e verdadeiros ensinamentos. Você consegue discernir, você tem essa maturidade, alcançou essa plenitude de não ser enganado, porque a Bíblia diz que vai surgir, e já estão no nosso meio, homens que farão, não só ensinarão heresias de perdição, mas que também farão sinais e maravilhas tão grandes, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Quantos irmãos estão hoje se desviando? Quantos irmãos estão deixando a verdadeira fé? Quantos irmãos estão hoje saindo do caminho da salvação? Quantos irmãos estão hoje que o diabo tem cegado o entendimento, sendo levados por qualquer vento de doutrinas, por qualquer tipo de ensinamento, por qualquer tipo de filosofia humana, de sabedoria humana? Pessoas que estão deixando de seguir a Deus e servir a Deus, que tem a palavra da verdade. Irmãos, quando Jesus Cristo, pregando, certa ocasião, um discurso que foi considerado duro,
e muitas pessoas saíram dali de perto de Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala assim: não quereis ir também? E os apóstolos falam para Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra da verdade? Queridos, para onde você vai, meu irmão, minha irmã, se só Jesus, se só Deus tem a palavra da verdade? Queridos, cresçamos, irmãos, aprendamos com os erros dos irmãos de Corinto. Segundo subponto diz o seguinte: os coríntios são chamados de crianças espirituais. Toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, nem todas as vezes que a forma vai falar a respeito de uma criança é no sentido negativo. Nesse caso, Paulo usou essa analogia tratando eles como crianças, justamente por causa do comportamento que eles estavam tendo, né, infantil. Né, eles não conseguiam enxergar os erros que eles estavam tendo. Então, nem sempre a Bíblia, quando vai falar de criança, é no sentido negativo, mas também vai falar no sentido positivo. Por exemplo, Pedro também usa a figura da criança, mas no sentido positivo: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Olha que coisa preciosa Pedro está nos ensinando aqui. Você pode ver um bebê, uma criança, quando ela quer, quando dá fome, quando o sinal dela é um recém-nascido, quando ele quer o leite, ele chora, ele faz um escândalo, ele faz de tudo para chamar a atenção da sua mãe, para que seja ali amamentado. E nós temos que ter esse desejo, queridos, de ter esse leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus também a usou no sentido positivo: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Olha que coisa preciosa. Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, o alimentar-se da palavra de Deus. O leite racional que Pedro está se referindo aqui é se alimentar, é buscar a palavra de Deus, é ter essa sede pela palavra de Deus. Enquanto Jesus destaca a simplicidade e a humildade de uma criança, mas diferente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios como uma criança no sentido negativo, na sua incapacidade de compreender a seriedade do Evangelho. Irmãos, a igreja de Corinto não tinha entendido a seriedade do Evangelho. Eles não compreendiam ainda o quanto é precioso, o quanto é valioso e o que está por detrás disso tudo. Um erro que nós cometemos, ou esse erro o erro que a gente comete, ele pode nos lançar no inferno. Assim como o nosso acerto também pode fazer com que a gente passe a eternidade com Deus nos céus também. Eles não compreendiam a seriedade do Evangelho, que não era somente para esta vida, mas também para outra vida. Eles não entendiam que eles estavam vivendo um momento de risco. Eles estavam passando por um momento de perigo. E eles não conseguiam enxergar essa seriedade. Eles estavam brincando de serem cristãos. Se eles morressem naquele momento, naquele pecado deles, eles iam ao inferno. E eles não estavam entendendo a seriedade do que é descer ao inferno e nunca mais poder voltar do inferno, passar a eternidade no inferno. Eles não estavam entendendo a seriedade do Evangelho, do que é ser cristão, do que é ser uma igreja de Cristo, porque acertando eles, sofrendo por Cristo, sofrendo pelo Evangelho, fazendo o que for necessário para viver a palavra de Deus, eles não estavam só investindo nessa vida temporal, mas eles estavam investindo na vida eterna, numa eternidade com Deus. Eles não conseguiam entender a seriedade do Evangelho, a seriedade do chamado para o cumprimento da grande comissão, que a igreja de Corinto ela tinha que entender que ela não foi criada, formada para ser um organismo, para ficar parado naquele lugar, mas ela tinha uma missão, uma responsabilidade de levar o Evangelho. Vamos para o terceiro ponto. O cristão infantil não pode se alimentar do alimento sólido.
Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O alimento sólido é somente para os adultos, que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Queridos, quanto mais nós nos alimentamos, quanto mais nós recebemos ensinamentos sólidos, quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, em conhecer as Escrituras, quanto mais nós vamos recebendo os primeiros alimentos, as primeiras exortações, os primeiros ensinamentos, e nós vamos nos deixando ser transformado, nossos comportamentos vão mudando, as nossas atitudes vão mudando, e nós vamos se tornando mais parecidos com Cristo. Aí nós vamos recebendo de Deus, através de homens, de mulheres de Deus, nós começamos a receber instruções maiores, alimentos mais fortes. Deus vai nos concedendo experiências maiores com Ele, nossos olhos vão sendo mais descortinados, Deus vai nos dando mais entendimento, e aí nós conseguimos discernir o bem e o mal. Esse é um dos objetivos de não sermos meninos, porque os meninos na fé erram o tempo todo. Aqueles que já são maduros, que são adultos, a chance de errar é menor. Não quer dizer que também não vai errar, porque nós estamos lutando, como diz Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, nós lutamos contra o inferno, e o diabo vai fazer de tudo para fazer com que você erre e com que eu erre. Mas à medida que nós somos maduros, quanto mais forte, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós vamos resistir ao diabo, resistir ao mundo, resistir à carne, e mais nós vamos acertar, porque recebemos comida sólida, estamos em um outro nível. É importante, queridos, termos esse entendimento que nós precisamos de deixar de sermos crianças e sermos adultos na fé. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. Como que é triste, quantos de nós cristãos não estamos sendo igual os irmãos de Corinto? Quantos de nós achamos que já somos maduros? Quantos de nós já achamos que somos adultos, que não precisamos mais de aprender com ninguém, que já sabemos nos guiar sozinho, que não precisamos mais de conselhos, de orientações, de estudar mais, de aprender mais, de mergulhar mais? Quantos de nós somos assim, queridos? Nos achamos adultos e na verdade estamos nos enganando a nós mesmos, porque não estamos prontos, somos ainda crianças, somos ainda imaturos. No entanto, estavam equivocados. Paulo chama de crianças na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Por isso sempre há necessidade de cuidados especiais. A maneira como Paulo fala a carta demonstra esse cuidado. Pessoas espiritualmente maturas não suportam ser corrigidas e geralmente distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Pense você aqui, como você reage diante de uma repreensão? Isso vai provar se você é uma pessoa madura ou se você ainda é uma pessoa imatura ainda. O seu comportamento vai dizer, diante de uma repreensão, quem você é. Não basta eu dizer, eu sou maduro, eu sou adulto, eu já cresci, eu sou forte. Mas é na hora que eu e você passar por uma repreensão, seja dos nossos líderes, seja dentro de casa, seja na empresa onde nós trabalhamos, na faculdade, seja de um amigo, de um irmão, o nosso comportamento vai determinar se o fruto do Espírito já está habitando em nós. Qual vai ser o nosso comportamento? Pessoas espiritualmente imaturas não suportam serem corrigidas. Então, uma das características de uma pessoa imatura é que ela não suporta ser corrigida.
E uma outra característica de uma pessoa matura, de um cristão imaturo, de um irmão, de uma irmã, de um jovem, de uma jovem maturo, é porque distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Moldam ao seu bel prazer para viverem a vida de tropeço que gostam de viver. E estão caminhando para o inferno. São cegos guiando cegos. Segundo ponto, o que pode nos impedir de crescer na fé? No primeiro subponto do segundo ponto diz o seguinte: o que nos pode impedir de crescer na fé é alimentar o sentimento de inveja. Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. Aqui está mais uma característica, mais um comportamento de um cristão imaturo, é porque ele é invejoso. E o pior, ele não consegue controlar a inveja. A inveja produz contendas e dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentido predominava entre os membros da igreja de Coríntios. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando um peso diante do sucesso dos outros. Era esse o comportamento que predominava, que havia entre os irmãos de Corinto. Pessoas invejosas, pessoas que não suportavam ver o sucesso do outro. A palavra inveja é formada pelos vocábulos latinos in, dentro de, e mais videre, olhar, que indica um olhar maléfico. A pessoa que é invejosa, ela tem um olhar maléfico. A Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, nós ainda estamos em trevas, queridos. Vamos olhar para dentro de nós, meus irmãos, para ver se não há dentro de nós essa mesma característica que havia na igreja de Corinto. Você se alegra, você se contenta com a realização do outro, com o sucesso do outro, com a conquista do outro. Ou você se entristece, ou você tem raiva, ou você tem ódio, porque se for esse o seu comportamento, eu peço a você que você entre em oração para Deus tirar esse sentimento de dentro de você, porque você ainda está em trevas. O invejoso vive em função do que o outro tem. Não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. Coisa triste. O cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle. Isso é um exemplo de maturidade cristã. O exemplo de maturidade cristã é você ter a humildade de identificar você mesmo, fazer uma avaliação de você, eu fazer uma avaliação minha. E no momento que eu identifiquei esse sentimento, eu preciso agora de controlar isso. E como que eu vou controlar? Buscando ajuda em Deus, refúgio em Deus, pedindo a Deus para neutralizar, para tirar esse sentimento de dentro do meu coração. Queridos, façamos isso para que não sejamos conforme a igreja de Corinto, que precisava de remover esse mal. O que pode nos impedir de crescer na fé? Segundo subponto, promover contendas e dissensões. Meu Deus, queridos, promover contendas e dissensões. O que é contender? Manter contendas sobre, brigar, discutir, entrar em disputa por disputar. Isso é contenda. O que é dissensões? Segundo subponto. O segundo ponto, o que pode nos impedir de crescer na fé. Segundo subponto, promover contendas e dissensões. Então, o que é dissensão? Falta de entendimento, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas, condição de disputa, desavença, as dissensões entre pais e filhos, por exemplo,
desavenças, disputa, falta de entendimento entre irmãos na igreja, entre líderes, entre famílias, entre governos. Mas no caso aqui nós estamos falando da igreja de Corinto, e nós como igreja temos que observar se também somos assim, se nós promovemos contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja, podem ser suscitadas também pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, todos presentes na igreja de Corinto. Todos esses males estavam presentes na igreja de Corinto. Em geral, a inveja promove contendas e dissensões, não permitindo que venhamos andar de maneira honesta e sincera diante de Deus e dos irmãos em Cristo. É impossível andar de uma maneira honesta, ter um coração puro, limpo, sermos santos, se nós somos promovedores de contendas e dissensões, se há ambição, se há soberba, se há inveja dentro dos nossos corações, e todas essas coisas estavam presentes na igreja de Corinto. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. Olha que coisa triste, meus amados irmãos. O que é considerado essas pessoas? Olha o que diz Provérbios 6, a respeito de contendas e a respeito de dissensões. O versículo 16 diz o seguinte, até o versículo 19 de Provérbios 6, essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Mas olha o que a alma do Senhor abomina, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina esse tipo de pessoa. Deus abomina esse tipo de comportamento, e esse comportamento estava presente na igreja de Corinto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, queridos. Será que você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento? Ou será que você é um dos que promove esse tipo de comportamento? Será que há esse tipo de comportamento na nossa mocidade? Será que há esse tipo de comportamento na igreja onde nós reunimos? E será que nós somos canais usados pelo diabo? Mas, irmão, o diabo pode usar um crente? Pode. O diabo não entrou em Pedro. Lembra da palavra de Pedro para Jesus quando ele estava para ir para o Calvário, para se entregar, pagar o preço dos nossos pecados? Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, tenha compaixão de ti. Olha que palavra doce, olha que palavra meiga, olha que palavra de amor. Mas Jesus, discernindo os espíritos, olhou para Pedro, mas ele não falou com Pedro, ele falou com o espírito que estava em Pedro naquele momento, e falou assim: para trás de mim, Satanás. Quantas pessoas têm sido instrumento de demônios dentro da igreja? Quantas pessoas têm usado seus lábios como fonte de águas amargas, usado suas bocas como fonte de águas amargas, e muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas a nossa língua é fogo consumidor, está destruindo tudo pela frente, porque somos causadores de contendas, de dissensões, porque essa era uma característica da igreja de Corinto. E se Deus trouxe essa lição para nós hoje, possivelmente o dono da igreja, que conhece os nossos corações e que sabe o que está dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, com certeza ela é aplicável aos nossos dias, e Deus quer limpar a igreja dele hoje, e Deus está trazendo libertação, queridos, para nós. Deus quer purificar a igreja. Deus queria purificar através dessa carta enviada através de Paulo. Deus usou o irmão Paulo para enviar essa carta à igreja de Corinto para purificar. Deus não enviou essa carta para condenar a igreja de Corinto.
Deus não enviou essa carta porque Ele odiava a igreja de Corinto. Deus odiava o pecado, Deus odiava o mal, Deus odiava o comportamento, mas as pessoas de Corinto Deus amava, tanto é que Deus usou seu filho para enviar essa carta. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele te ama, meu irmão. Deus, Ele te ama, meu jovem, minha irmã, meu irmão. E se esse comportamento está na sua vida, eu oro, eu peço a Deus, e eu rogo a Deus, e eu peço a Deus pela sua vida, que Deus te liberte agora em nome de Jesus. Eu exorto a você agora, se você se identificou com esses comportamentos da igreja de Corinto, se você se vê uma pessoa que faz contendas, que causa dissensões, uma pessoa que é cheia de inveja, uma pessoa que é marcada pela ambição, por desejo de prestígio, a soberba está no coração, em nome de Jesus Cristo. Deus está mandando essa lição aqui hoje, não é para te acusar, mas é para te libertar, é para te salvar, é para te levar para uma eternidade com Ele. Confesse os seus pecados ao Senhor, meus irmãos. Eu quero falar para você que jovem, meu irmão, minha irmã, não façamos acordo com o inferno, não façamos acordo com demônios, não sejamos instrumentos de demônios. Muitas vezes nós temos esses tipos de comportamento, há pecados. Quantos, porventura, estão nos ouvindo nessa manhã de domingo, estão cheios de pecados, e Jesus Cristo voltar hoje, voltar agora, desce ao inferno e não sobe ao céu, e sabem disso e não tomam uma atitude. Irmão, minha irmã, toma uma atitude, porque essa carta de Corinto, que foi essa carta que foi enviada à igreja de Corinto, era para levar salvação para eles, porque eles estavam descendo ao inferno. Talvez você vai falar assim: olha, irmão, é difícil confessar pecado. Irmão, é difícil confessar pecado. Porque confessar pecado nos humilha, mas nos liberta. Confessar pecado é difícil, mas não é impossível. Eu sei o que é confessar pecado. Eu já confessei pecado. E como aquilo me humilhou, como me constrangeu, como me machucou, como me feriu, mas como me libertou, como me aproximou de Deus, como me fez mais leve, mais feliz, mais alegre e mais certo, e me deu mais certeza da minha salvação, querido. Essa carta foi criada com o objetivo de purificar a igreja de Corinto, de limpar a igreja de Corinto, e Deus trouxe essa lição, deixou essa carta na Bíblia e trouxe essa lição, porque Ele quer nos purificar, nos limpar, porque o dia do arrebatamento do Senhor pode ser hoje, antes dessa escola dominical acabar, meu irmão, minha irmã. Se fazer livre desses sentimentos e pecados é urgente, é para agora. Jesus pode voltar nesse domingo, nessa tarde, pode voltar antes do culto da noite. Lembra da palavra do homem rico, louco? Hoje lhe pedirão a tua alma, e para quem será? O terceiro subponto diz o seguinte: a falta de unidade. O que pode nos impedir de crescer na fé? A falta de unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade. O corpo de Cristo, por isso, ele partia do pessoal para o comunitário. Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões, enfraqueciam a unidade fraternal. A proposta de Paulo era trabalhar em equipe, a igreja unida, como um só corpo, para a superação das divisões e partidarismo. O apóstolo comenta a respeito do fato de algumas pessoas dizerem: eu sou de Paulo, e outros afirmarem: eu sou de Apolo. Paulo assevera que ele e Apolo eram apenas ministros a serviço do reino de Deus, por isso faziam um trabalho de cooperação. Os coríntios, que não sabiam trabalhar em unidade, defendiam o que achavam ser o mérito de cada um dos líderes.
enquanto estes apenas queriam unir suas forças em prol de um objetivo comum, a expansão do reino de Deus. Queridos, nós precisamos de promover a unidade. E uma das características da igreja de Corinto era exatamente causar divisões dentro da igreja. Deus odeia isso. Isso é pecado. E Deus não terá por inocente quem faz esse tipo de prática, quem tem esse tipo de comportamento. Veio falar de alguém para você, não aceita. Lê Salmos 15, o verdadeiro cidadão do céu. A Bíblia diz em Salmos 15 que até quem vai morar no céu com Deus, aquele que não fala do seu próximo e que também não aceita quem fala do seu próximo. Quantas pessoas querem causar divisão dentro da igreja? Hoje eu estou aqui dando aula, meus irmãos. Mas no próximo domingo e no domingo anterior, eu estava sendo aluno dos meus professores de jovens. Hoje eu estou aqui sendo usado por Deus, mas também eu me sento para ouvir o presbítero Jonatas ensinar. Eu me sento para ouvir a irmã Priscila ensinar. Eu sento para ouvir o pastor Gideão, o pastor Jário, o pastor Jefferson Belisário. Eu sento para ouvir os demais professores, porque eu aprendo com eles, eu cresço com eles, eu torço para Deus usar eles, eu oro para Deus usar eles profundamente, porque quando o fogo cai sobre a vida deles, quando Deus usa eles, quando Deus abre a boca deles, eu sou edificado, eu sou transformado. Então eu me uno a eles em oração, em espírito, e peço a Deus que Deus os use muito mais abundantemente. Eu não quero que eles fracassem, que eles errem. Eu não quero que os meus pastores errem. Nós precisamos de querer promover a unidade da igreja. É isso que Deus quer da nossa vida, meus irmãos. O perigo, pense, a divisão e a contenda impedem o avanço do reino de Deus. Se a gente ficar brigando aqui entre os professores, como que essa mocidade vai avançar? Impede o crescimento da mocidade. Impedir o crescimento da mocidade, estamos impedindo o crescimento do reino de Deus. Aqueles que provocam contendas dentro da igreja, que acha que está atrapalhando o ministério de fulano, que acha que está atrapalhando a vida de fulano, que está prejudicando fulano, ela não está prejudicando a pessoa, mas ela está prejudicando o reino de Deus, e logo ela se vê lutando contra Deus. Que perigo é esse, meu irmão? A igreja de Corinto estava andando para o inferno com esses comportamentos, e achavam que estavam subindo para o céu. A unidade promove o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. Vamos investir na unidade, meus irmãos. Vamos investir na unidade. O perigo da estagnação na fé. Primeiro subponto do nosso último ponto da lição. Terceiro ponto diz o seguinte: substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. O que Paulo combate em Corinto é o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos. Alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular, que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas dentro da igreja. Substituíram o ensinamento verdadeiro e bíblico, cristocêntrico, voltado para a Bíblia, e começaram a trazer ensinamentos voltados com conhecimentos seculares. Começaram a ensinar dentro da igreja conteúdos que não eram bíblicos, conceitos de homens, sabedorias humanas, inteligências humanas, e começou a fragilizar a igreja ficou sem fundamento, sem base,
não era uma igreja estruturada, não estava na rocha que é Cristo. É uma igreja que estava fundamentada em valores humanos. E aí começou as divisões dentro da igreja. E Paulo tomava como base a própria Escritura, a Bíblia, para demonstrar que não se podia ir além da verdade do Evangelho, a salvação por meio da cruz de Cristo. Alguns coríntios, por substituírem o fundamento lançado por Paulo, estavam estagnados na fé. Por isso o apóstolo faz uma séria advertência aos crentes de Corinto e a todos os cristãos. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está proposto, do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Queridos, um erro gravíssimo que a igreja de Corinto cometeu foi colocar outro fundamento, ensinar conteúdos que não eram bíblicos, que não eram cristocêntricos. E ninguém tem autoridade e poder para fazer isso dentro da igreja. Segundo subponto, os coríntios ignoravam o juízo divino. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Eles ignoravam o juízo divino. Após a igreja ser arrebatada, nós vamos comparecer diante de Cristo. A igreja vai ser arrebatada e vai encontrar com o Senhor nos ares, não vai direto para o céu, para as bodas do Cordeiro. E nesse encontro com Jesus nos ares vai acontecer um juízo já nos ares, e o juiz é Jesus Cristo. E o nome desse juízo chama o nome desse juízo chama o tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, é lógico que se já foi arrebatado, já está salvo, não vai ser para efeito de perder salvação. Mas nesse tribunal de Cristo nós vamos dar prestação daquilo que nós fizemos, quais foram as nossas motivações. O que falava, o que nos movia, o que fazia com que a gente servisse ao Senhor e da forma que servimos ao Senhor aqui na terra. Esse tribunal vai ser para efeito de galardão, de recompensa. Mas há aqueles também que acham que não vão comparecer diante do Senhor. Quem não comparecer diante do tribunal de Cristo, após o arrebatamento, vai comparecer no tribunal chamado Trono Branco, ou mais conhecido como juízo final, depois do milênio. E lá, as pessoas só vão comparecer diante de Cristo porque Cristo ele é justo. E Ele vai dar sentença, e elas vão receber do Senhor os verdadeiros motivos para o qual estão descendo ao inferno. Os coríntios ignoravam o juízo divino, e isso pode comprometer a vida eterna com Deus. O perigo de se gloriar na soberba humana. Os coríntios tinham aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmos. Paulo os adverte que para não serem sábios aos próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. O problema aqui não é a capacidade intelectual e cultura, mas em usá-los para sobrepor o próximo. Como os coríntios, algumas pessoas se vangloriam por terem sido influenciados por pessoas que são consideradas grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam os que têm fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche, e as pessoas que se apresentam como cristãos e tementes a Deus têm sido humilhadas. Uma das características da igreja de Corinto era se gloriar na sabedoria humana. Se achavam sábios, inteligentes, intelectuais, capazes, cheios dos seus próprios valores, seus próprios conceitos. Achavam suas riquezas intelectuais acima da Bíblia, acima de Deus, e ainda humilhavam as pessoas ainda. Elas não buscavam crescimento intelectual ou cultural para favorecer o próximo, para abençoar o próximo, para ajudar o próximo.
mas aquilo se tornou motivo de vaidade, de soberba, de orgulho, e eles usavam aquilo que eles eram cheios dos seus próprios valores, dos seus próprios conceitos, e humilhavam as pessoas e menosprezavam os cristãos, desprezavam os cristãos por causa disso. E Paulo exorta os coríntios para que ninguém se glorie na sabedoria deste mundo, pois é loucura diante de Deus. Sejamos cheios, queridos, da sabedoria de Deus e que sejamos instrumentos na mão desse Deus poderoso. Você tem realizado a obra do Senhor com zelo e temor? Quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus te encha da sabedoria dele e que você seja um instrumento de poder nas mãos desse Deus precioso. Que Deus, ele possa te despertar nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Que se há em sua vida alguma dessas características que havia nos irmãos de Corinto, eu rogo a você, exorto a você nessa manhã a fazer um concerto com Deus, porque da mesma forma que Deus enviou essa carta de Coríntios, aquela cidade de Corinto, aquele povo, não para julgar, mas para salvar e libertar aquele povo, Deus trouxe essa lição hoje para você, meu irmão, minha irmã, que se enquadra, que se enxergou, que se viu nessas características, para trazer libertação e salvação à sua vida. Deus, ele quer hoje te santificar, Deus quer te purificar, Deus quer um relacionamento de intimidade contigo. Deus te chama hoje, meu irmão. E antes da gente concluir essa lição, eu quero convidar você a louvar, adorar, engrandecer, exortar o nome de Deus através de suas ofertas. Está aqui abaixo as ferramentas, conta da igreja, PicPay, o Pix, onde você vai poder fazer a sua oferta, onde você vai poder contribuir para que essa mensagem da escola dominical chegue a outras pessoas, outras cidades, a outras nações. Você vai poder contribuir para que o evangelho continue sendo pregado na nossa igreja local. É a sua oferta que contribui para que muitas almas se rendam ao Senhor através de todos os trabalhos e atividades que são feitas na nossa igreja. Conclusão da nossa lição. A imaturidade dos coríntios evidenciava o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade de crescimento espiritual. Eles ainda eram carnais, pois alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, porque para buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão, para que continuamos a crescer até o dia do Senhor. Meu amado irmão, que você continue crescendo em Deus até o dia do Senhor. Vamos orar. Deus, eu te glorifico, eu te louvo, eu te exalto, porque assim como o Senhor amou, assim como o Senhor cuidou, assim como o Senhor enviou a carta à igreja de Coríntio para limpar, libertar e purificar aquela igreja, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, ó Deus Altíssimo, porque nessa manhã aprova o Senhor trazer essa lição aos jovens, às jovens, meu Deus, que estão participando dessa escola bíblica dominical e com o mesmo zelo e amor que o Senhor cuidou da igreja de Coríntio. Eu te glorifico e te exalto, porque o Senhor está cuidando dos nossos jovens, o Senhor está cuidando dos irmãos e irmãs que estão participando dessa escola bíblica dominical. Eu te louvo, eu te exalto, ó Pai, por esse tão grande amor em trazer libertação, purificação, salvação. Enche-os agora, Pai, do Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, enche-os da plenitude, do conhecimento e do poder do Senhor, e que nessa manhã seja uma manhã, meu Deus amado, de enchimento do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre, amém e amém.